O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal repudiou de forma veemente o vazamento de informações sigilosas envolvendo o procedimento fiscal que teria por alvo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em nota, o Sindifisco reiterou a defesa dos princípios e normas constitucionais que condicionam toda a fiscalização ao respeito das garantias fundamentais e ao respeito do sigilo fiscal dos investigados. Sindifisco afirma que espera que os responsáveis pelo vazamento sejam identificados. A nota diz ainda que, apesar de a quebra de sigilo ser um ato condenável, o mesmo não se pode dizer do procedimento de fiscalização, que deve ser resguardado de qualquer ingerência externa. Ontem, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, pediu que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, apure os termos da investigação contra ele na Receita Federal. Em ofício ao presidente do STF, Gilmar Mendes destacou que, no Estado de Direito, todo cidadão está sujeito a cumprir as obrigações previstas em lei e, consequentemente, está sujeito à regular atuação de fiscalização de órgãos estatais. Ele considerou, contudo, que a atuação dos auditores tem nítido viés de investigação criminal, o que não é competência dos servidores da Receita. Para ele, assim, a investigação foi abusiva. Além disso, o ministro afirmou que o procedimento não contém fato concreto e que, por isso, é parte de uma estratégia de ataque à reputação de alvos pré-determinados. O procedimento é sobre Gilmar Mendes, a mulher dele, Guiomar Mendes, e pessoas relacionadas ao ministro. Questionada pelo presidente do STF, a Receita Federal, com respaldo do ministro da Economia, determinou que a corregedoria do órgão investigue a atuação dos auditores. Em nota também, a advogada Guiomar Mendes, mulher do ministro Gilmar Mendes, disse que jamais se furtaria a dar qualquer explicação à Receita Federal e que esperava ser chamada como cidadã e contribuinte, eventualmente com erros na declaração, e não ser apresentada como alguém que cometeu crime fiscal. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto de indulto humanitário a presos que tenham doenças graves ou terminais. A repórter Camila Bonfim conta os detalhes. O decreto será publicado na próxima segunda-feira. O indulto é um perdão de pena previsto na Constituição. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que em seu governo não haveria indulto algum. Em janeiro, uma proposta de indulto com viés humanitário e mais restrito começou a ser elaborada pelo ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Ontem, o presidente assinou o decreto prevendo o benefício. É um indulto humanitário. Vale para presos brasileiros e estrangeiros que tenham paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquiridas posteriormente ao crime ou em consequência dele. Presos com doença grave permanente e com limitação de atividade que exija cuidados contínuos, que não possam ser prestados na prisão. E presos com doenças graves, como câncer ou AIDS, em estágio terminal. O perdão pode ser dado a presos com condenações transitadas em julgado. O indulto também traz várias restrições. É proibido para condenados por crimes hediondos, crimes com grave violência contra a pessoa, crimes de tortura, envolvimento com organizações criminosas, terrorismo, violação e assédio sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência e tráfico de drogas e crimes semelhantes previstos no Código Militar. O indulto não valerá para condenados que tiveram a pena de prisão substituída por pena restritiva de direitos ou multa. A proposta também prevê que não será concedido indulto após o julgamento de condenados em segunda instância, se houver recurso da acusação. Com o chamado indulto humanitário, o presidente Jair Bolsonaro muda a diretriz do benefício em comparação com o último indulto, concedido pelo então presidente Michel Temer em 2017. À época, o indulto de Natal de Temer foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, depois de ser contestado pela Procuradoria-Geral da República. A PGR tinha visto riscos de condenados na Operação Lava Jato serem liberados pelo decreto. No ano passado, Temer decidiu não conceder o benefício. O presidente Jair Bolsonaro fez novos exames hoje e apresentou melhora no tratamento da pneumonia. Ele permanece internado em São Paulo. Hoje foi um dia sem dor e sem febre para o presidente Jair Bolsonaro e com novidades na dieta. De acordo com o boletim médico, por causa da evolução da movimentação intestinal e da boa aceitação da dieta líquida, foi iniciada uma dieta cremosa, que também foi bem aceita.
Segundo a equipe médica, exames de imagem mostraram que a pneumonia está controlada e em regressão. O presidente continua tomando antibióticos e recebendo nutrientes pela veia. Hoje, Jair Bolsonaro caminhou fora do quarto mais tempo do que nos dias anteriores e fez fisioterapia. Ele também conversou por telefone com os ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, da Economia e Osmar Terra, da Cidadania. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro anunciou o novo presidente do INCRA, o instituto responsável pela reforma agrária. O escolhido foi o general João Carlos de Jesus Correia. Também nas redes sociais, o presidente disse que o Ministério da Infraestrutura vai anunciar a ampliação da validade da carteira de motorista, o fim da obrigatoriedade de aulas com simuladores e a extinção ou revisão de medidas que afetam os caminhoneiros. O presidente escreveu ainda que o governo estuda mudanças no emplacamento de veículos. Segundo Bolsonaro, o Conselho Nacional de Trânsito emite 100 resoluções por ano e isso atrapalha a vida de quem transporta no Brasil.